E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tô sumidaço aí, mó tempão que não posto nenhum vídeo, não apareço aqui no canal. Mas é isso, ó. Queria falar pra vocês algumas coisas que faltou eu trazer aí do Brasil, quando eu tava aí no Brasil ainda. Que se eu tivesse pensado nisso quando eu ainda tava aí, tivesse resolvido todas essas situações enquanto eu estava aí no Brasil ainda, ia facilitar muito a minha vida aqui. Tem tempo que eu não posto vídeo aí, mas eu acho que é porque não tem nada de muito novo que aconteceu, tirando toda essa mudança do CEF para AIME, etc. Mas isso é para o pessoal que já está aqui, já tinha muita gente falando sobre isso também na internet. E o meu conteúdo aqui é mais para ajudar vocês em alguma coisa ou relatar algumas coisas que acontecem na minha vida pessoal aí e o que acontece comigo de experiência, que eu possa passar para vocês da mesma forma que eu assisti vídeo de outros caras aí, de outras meninas que me ajudaram a conseguir coisas aqui, a saber solucionar alguns problemas, certo? E eu separei uma listinha aqui de algumas coisas que se eu tivesse feito no Brasil, iriam me ajudar, tá? Eu tô passando um perrengue muito grande aqui, porque eu perdi, no caso, a minha habilitação brasileira, né? Eu não fiz a troca para portuguesa quando eu cheguei, porque eu ainda não tinha a residência. Então não tinha como eu trocar a minha habilitação brasileira pela portuguesa, mas eu podia andar aqui normalmente, dirigir ou pilotar motos com a minha habilitação brasileira. Acabou que eu perdi a minha habilitação, tá bom? Numa dessas mudanças de casa. Quem já mora aqui em Portugal sabe que a gente está sempre mudando. Quando você está em quarto, principalmente, por N motivos, às vezes, ou o quarto aumenta de valor porque você está numa área que é muito movimentada, ou porque você consegue um quarto melhor, às vezes você está num quarto muito apertado. A questão de moradia aqui em Portugal é muito complicada. Então, quando a gente conseguiu uma casa, hoje, graças a Deus, eu e a Gabi, a gente está aqui numa casa, a gente conseguiu alugar um apartamento, arrendamos e tal, conseguimos sair do quarto. Então a gente já tem cerca de um ano ou mais aí que a gente está morando nessa casa. E numa dessas mudanças, eu perdi minha habilitação. E isso me incomoda até hoje, porque eu tenho certeza que eu botei num lugar, mas é assim que a gente perde as coisas, né? Eu coloquei num lugar, sumiu, desapareceu, e aí eu perdi carteira, cartão de banco, todas essas coisas. Só que nessa carteira estava minha habilitação. E pronto. Agora, como no Rio de Janeiro não era só eu pedir a segunda via, teve uma série de problemas, eu tenho que renovar minha habilitação, porque ela venceu e eu perdi. Então a gente tem que ir no Brasil para me fazer todo aquele trâmite para poder renovar e trazer. Então, se você é uma pessoa que já é habilitada, o ponto um que eu anotei aqui, eu até deixei essas coisas anotadas, porque eu realmente parei para pensar e vi o que eu não trouxe, que está me fazendo falta hoje, que talvez as pessoas possam trazer, né? Ah, sei lá, e facilitar para vocês aí também. Eu anotei aqui. O primeiro ponto nem foi a habilitação, mas se você já é uma pessoa que é habilitada e está aqui em Portugal, se você já conseguiu os seus documentos necessários, cara, faz a troca logo. Se você pretende ficar aqui, já faz a troca logo, porque eu me arrependo muito de não ter feito, de não ter corrido atrás disso, porque a habilitação brasileira vale aqui, então eu continuava com a habilitação brasileira usando, perdi minha habilitação venceu e agora eu tenho que fazer todo esse processo de ir no Brasil, ou poderia simplesmente tirar uma nova aqui, só que eu vou gastar praticamente o mesmo valor de uma passagem, então acaba me compensando ir no Brasil, ver minha família, claro, e renovar a habilitação, certo? Então, primeiro ponto, se você tem habilitação, já faça a troca da sua carta, ou se você está vindo do Brasil ainda, já vem com a sua habilitação renovada para o período ser o maior possível aqui ainda. Depois eu deixei anotado aqui o histórico escolar, pessoal, tá? Histórico escolar apostilado, por quê? Qualquer curso que você for fazer aqui de nível técnico, ou qualquer curso que necessite de um certificado para você atuar na área, você vai precisar desse certificado escolar apostilado, tá? Então, o máximo de documento que você tiver que seja apostilar, traga apostilado. Eu sei que o apostilamento, se eu não me engano, ele tem um prazo, né? Por isso que a gente entra em outro ponto que eu deixei anotado aqui também, que é você deixar uma procuração com uma pessoa de confiança sua aí no Brasil, tá? Eu não fiz isso. Então, deixa uma procuração com seu pai, com sua mãe ou com alguém que você confie, um amigo de confiança de verdade. Tem que ser uma pessoa de confiança, tá, pessoal? Deixa uma procuração com essa pessoa. Eu bolotei aqui também para você resolver qualquer tipo de pendências ou problemas que você tem em banco, esse tipo de coisa. Por quê? Vamos dizer que você tem uma conta aí corrente, você deixa aberta, não liga, e você vai tentar fazer cancelamento por telefone e você não vai conseguir. Tá? É muito complicado, então vai ficar te gerando dívida, cobranças numa conta que você nem está usando.
Então, se você pretende não voltar para o Brasil, cancela essas contas que você tem em banco, etc. Deixa uma conta só para você estar podendo fazer transferência de dinheiro quando você precisar mandar dinheiro para o Brasil ou mandar do Brasil aqui para fora, tá bom? E não cai nessa de tipo que, esse documento aqui não importa ou isso aqui não é importante. Todo documento importa. Tudo que você tiver de documentação, se for possível, traz tudo separadinho, direitinho. Aqui em Portugal acontece um problema muito grande que é, num local te informam que você precisa de 3 documentações, tá? Tô dando um exemplo assim, bem simples. Quando você chega num lugar, eram 5. Aí falam, agora você tem que ir em outro. Aí você chega no outro, são 7. Ou seja, eles não... Depende, infelizmente aqui em Portugal, depende muito da pessoa que está te atendendo, do atendente que vai estar prestando serviço aí para você. Vai ter um que vai pedir 1 a 2 documentações e outro que vai pedir suas documentações inteiras. Então, para você fazer documentos aqui em Portugal, acontece muito isso. Então, tenha tudo, não precisa passar por isso. Tenha todos os seus documentos ali em ordem, tudo direitinho, tudo que você precisa, tudo separado, para quando você chegar aqui vai ser muito mais tranquilo. Uma coisa que o pessoal não se atenta muito é a certidão de nascimento. Por exemplo, se você é uma pessoa casada, você já não tem mais a sua certidão de nascimento. Você fica com aquela certidão de casamento, né? Aquilo, e acho que sua certidão de nascimento fica retida. Mas quando você for passar pelo processo aqui de ter residência e tudo mais, e você for querer dar entrada na sua cidadania, você vai precisar da certidão de nascimento de inteiro teor, que você vai ter que tirar no cartório de onde você nasceu e tal, toda essa burocracia que eu fui olhar para isso agora. Ainda falta alguns aninhos aí para eu conseguir dar entrada na minha cidadania, mas você vai precisar disso também, tá? Então são coisas simples que fazem diferença, cara. Então resolve aí suas pendências em banco, deixa uma procuração com a pessoa que você confia. Todo documento é importante, então reúna os documentos que você tem, tudo direitinho para você poder trazer. Sua certidão de nascimento, se você já conseguir resolver isso, traz de uma vez, fica, tranquilo com isso. Quando você estiver aqui, você já tem tudo. A sua habilitação, se você for uma pessoa habilitada, já resolve isso e traz para você ficar tranquilo quanto a isso, você não ter problema com esse tipo de coisa. Então, para você poder ficar bem tranquilo. E o histórico escolar, que é uma coisa que eu estou precisando agora para poder dar continuidade num curso e eu ainda não tenho. Então, tenho que pedir para as pessoas que estão no Brasil resolver isso para mim. E é tudo mais burocrático, porque eu não tenho a procuração lá com ninguém. Mas é isso, rapaziada. Foi um vídeo rapidão aí, só para poder deixar isso para vocês. Tô aí, tô bem, tô curtindo Portugal ainda, cada vez aprendendo um pouco mais. Tem uns vídeos aí antigos meu, que eu tô falando sobre outras coisas, né? Então, se você tá querendo vir para Portugal, tem vídeos aí, claro, que vão estar mais um pouco desatualizados, mas, sinceramente, Portugal continua a mesma coisa, nada do que eu falei nos vídeos antigos mudou. Então, o salário mínimo tá praticamente a mesma coisa, todas essas coisas assim tá bem parecido. Então, os vídeos ainda continuam bem atualizados para quem tá saindo do Brasil agora, tá querendo vir morar fora, vir morar aqui em Portugal especificamente. E assim vai ser. Quando eu estiver em outro país, eu vou continuar fazendo os vídeos para tentar explicar para vocês sobre outro país. Mas na minha cabeça hoje eu pretendo ficar aqui em Portugal, tem muita coisa para fazer aqui ainda. Meu processo de documentação está andando. Eu cheguei aqui em Portugal com 25 anos, hoje eu vou fazer 29 agora. E é isso, aprendi muita coisa. Portugal tem sido um aprendizado muito grande. Parece que quando a gente está aqui fora, a gente vive 10 anos em um. E esse vídeo era para falar um pouquinho sobre isso, rapaziada. Eu vou tentar fazer outros vídeos mostrando um pouco mais da minha vida pessoal, de como tá sendo as coisas aqui, dos carros, das motos. O pessoal pergunta bastante. O meu Instagram é Leandro Porto também, tu me acha lá. Então é isso, qualquer dúvida que for uma coisa mais pessoal, você não quiser deixar aqui nos comentários, me procura lá no Instagram, manda um DM. Meu Instagram é pequenininho, não tem muitos seguidores, então consigo ver as mensagens de todo mundo que me manda. Eu demoro um pouquinho para responder, porque eu não tô muito inserido no Instagram direto. Vida de adulto, né, mano, que não é rico, que tem que trabalhar também, não posso ficar perdendo muito tempo só em rede social. E esse conteúdo aqui no YouTube para ajudar vocês, uma parada que eu gosto de fazer. Eu assisti muito vídeo quando eu tava no Brasil ainda antes de vir, me ajudou bastante, me ajudou a tomar coragem para vir. E é isso, rapaziada, eu espero que isso ajude vocês aí de alguma forma. Foram os documentos que eu deixei separado. E é isso, no mais, manda mensagem lá no Instagram, qualquer coisa, alguma dúvida deixa aqui no YouTube que eu também olho. Geralmente não tem muito comentário, então eu respondo a galera aqui. E é isso, sorte pra vocês aí, sucesso, boa viagem pra quem já tá vindo, tamo junto.